Morada Nova Luz é uma casa de acolhida de idosos em situação de rua, localizada no centro de São Paulo. A casa busca oferecer um ambiente que possibilite aos idosos reestruturarem as suas vidas. A gente é um atendimento de acolhida para 100 idosos, são 62 homens e 38 mulheres, a partir dos 60 anos. É um acolhimento fixo, 24 horas, né, que é de moradia, eles estão aqui todos os dias. Temos algumas atividades na casa e tem toda a parte de atendimento pessoal, né, que é banho, almoço, café da manhã, lanche da tarde, janta. Então todo esse acompanhamento também. Meu nome é Dílvia Carreira Garcia. Eu nasci em São Paulo, dia 29 de janeiro de 1929. Eu sou Maria Rosa da Cruz, sou a primeira filha de 3 irmãos e nasci no Leonor Mendes de Barros em 1949, então sou uma pré-adolescente. Neste programa, você saberá como funciona mais essa iniciativa da Aliança. Aqui conheceremos histórias de pessoas que ajudaram na construção deste país. Alguns deles nos contaram suas histórias de vida, histórias que têm muito a nos dizer. Meu pai e minha mãe eram espanhóis, eles vieram não se conheceram aqui. Até eu completar 18 anos, nós vivemos num quarto e cozinha. Eu ia em bailes, gostei muito, mas tudo coisas mais clássicas, sabe? Estudei, tirei diploma com 10 anos. Eu não pude estudar o que eu gostava porque era muito caro. Minha irmã gostava de estudar, então ficou ela estudando. E eu trabalhei em comércio sempre, costurei muito. Fui numa escola de corte e costura porque eu não podia ir onde eu queria. Eu queria ter feito modelos, fazer né? Mas era muito caro aquela época. E quando tinha uns 28 anos, 27, por aí, já teve um rapaz que veio da Espanha e foi na casa de uma amiga e me conheceu. E insistiu. Muito bom rapaz, muito bom. Aí nós casamos, acho que eu tinha quase 30 anos, mais ou menos, sabe? E logo depois eu tive a minha filha, a única filha, né, que eu tive. Quando eu tinha 42 anos, a menina já estava com 5 anos. Meu marido faleceu. E foi assim, eu nunca mais quis casar, nunca mais quis nada. Trabalhava, tinha muitas amizades. Quando foi, ela tinha uns 20 anos, mais ou menos, ela quis ir embora. E foi para a Espanha. Não gostou muito da Espanha, foi para a Inglaterra. Aí morreu meu pai, morreu minha mãe e fiquei eu e minha irmã. Minha irmã ficou doente com câncer e eu com a minha irmã, a gente era uma só. Sempre estudou, nunca casou, nunca quis saber, sempre estudou essa minha irmã. Aí foi indo, ela faleceu. Foi muito duro, então foi levando. A vida, eu fiquei sozinha, né? A minha filha veio me buscar. Ela casou lá na Inglaterra e veio me buscar com o marido. E eu fui para lá, ficou uma pessoa tomando conta lá da casa. Fiquei 9 anos lá, na Inglaterra. Fiquei lá, voltei, aí ela não deixou ficar sozinha na casa. E pôs uma pessoa lá, tomou conta da casa. Aconteceu que entraram gente lá na minha casa, porque quando eu voltei o moço era muito
não era bom, porque eu olhava, eu falei que não precisava mais, eu ia e vinha, ia olhar a casa, mas pus na mão de imobiliária, mas a imobiliária não dava. 2 vezes eu tive que chamar a polícia. Mas quando eu fiz a minha mudança da casa, me roubaram tudo que eu tinha. Tudo, menos os móveis. Os móveis depois eu entreguei lá pro lugar. Ela me alugou um apartamentozinho, ficou um pouco comigo, ia, voltava, né? Eu ficamos assim. Só nós duas, eu não tenho família. Estava muito duro de pagar o aluguel. Então saí, fiquei com uma amiga. Mas não dá, viu, para ficar assim, eu toda a vida fiquei sozinha. Aí minha filha viu pela internet e ela pediu, e a assistente social lá me falou que podia ir, deu o nome dela, tudo, o endereço. Ela na Avenida Tiradentes. Aí eu fui e me arrumaram aqui onde eu estou, né? Graças a Deus, né? Porque estou muito bem. Faz uns quase 5 anos que eu estou aqui já. A tipificação do nosso trabalho é idoso em situação de rua, mas não necessariamente todas as pessoas estavam na rua que estão aqui, né? A gente é encaminhado pelo CREAS, que é o órgão regulador, né, do serviço. Então o idoso chega até lá, se a gente tiver uma vaga ele é encaminhado para cá. Mas aí como a gente tem conveniado com a Aliança e com a Prefeitura, tem alguns também trabalho de pastoral de rua, que às vezes o idoso está na rua e eles, se tiver a vaga, eles encaminham para a gente. Então tem esses 2 lados de chegada, né? Mas a chegada principal é através do CREAS. Meu nome é Laerte Machado, tenho 45 anos, sou orientador socioeducativo aqui da Morada Nova Luz. E trabalhar com pessoas da terceira idade é incrível, assim. Você aprende, parece ser isso meio batido que eu vou falar, mas é verdade. Eles têm histórias para contar e histórias me encantam, sabe? As histórias de vida deles me encantam. Eu acho que, às vezes, quando eles começam a contar, tem uma moradora aqui que eu sou apaixonado por ela, que ela começa a falar sobre a vida dela, que ela era dona de um circo. E quando ela começa a contar a história da vida dela, do marido dela que faleceu, dos filhos dela que faleceram, do filho atual dela, do filho dela que está vivo, a gente vê o brilho nos olhos. É um brilho nos olhos sincero, não é uma coisa forjada. Trabalhei em circos, vários circos, muitos circos grandes. Sou contorcionista, malabarista. Conheci muitos donos de circo, muitos anões. Eu montei a pecinha Branca de Neve, 7 anões, com 7 anõezinhos mesmo, de verdade. Fiz a volta da Branca de Neve, que ela volta para visitar os anõezinhos também. Eu trabalhei no Rio de Janeiro, eu fui para lá para fazer um trabalho. Porque meus filhos nasceram anões, mas eu me casei com um anãozinho e tive 3. Eu aceitei do tamanho que ele era e virou gigante. Ferida que nunca sai. Sangra muito. Não tem como.
não queria tê-los perdido. Só isso. Nesse Natal eu queria pedir muita paz, muita harmonia para os meus amigos, a minha família. Agradecer por tudo que Ele me deu, que Ele me proporcionou, por poder estar aqui, podendo ajudar o próximo. Que houvesse mais igualdade no mundo. Para que a simplicidade de Deus inunde nossas vidas, inunde o nosso coração, inunde o nosso ser e o nosso agir. Nesse Natal, quero pedir a Deus união, paz e amor. As atividades realizadas aqui propõem interação e convivência, para que os moradores mantenham relações sadias entre si e também atualizados sobre o que tem acontecido na sociedade. Hoje, na verdade, a gente tem todo um direcionamento, né, do trabalho. Eles assinam uma regra que são as regras da casa, então eles sabem, tem esse termo de convivência, de respeito, de cuidado, de amor ao próximo, então tem todo detalhado lá. O projeto que a gente criou à noite, que é Papo Aberto que chama, que a ideia é justamente tratar de todos os temas. E o tema mais tratado lá é esse, o respeito, o convívio, essa ideia de respeitar a ideia do outro, de respeitar a vida do outro, né? Mesmo a gente morando num coletivo, como que a gente faz isso? Né? Como que a gente faz para respeitar o próximo e a ideia do próximo mesmo não sendo a minha, né? Mesmo não sendo o mesmo pensamento que o meu. E trabalhar essas questões da educação, que eu costumo dizer, né, se eu sou educada, automaticamente você é educado, que eu acredito muito nisso. O diálogo, que às vezes a gente se depara numa questão, imagina, você tem que ser brava, você tem que falar alto, você tem que gritar, porque eles já estão tão violados nos direitos deles e tão assim acostumados aos gritos às vezes que chegam da rua nessa situação, que eles acham que você também tem que agir assim, porque se você não age dessa maneira, você não consegue contornar os problemas e os conflitos que surgem, né? Esse grupo que é realizado de terça e de quinta-feira, e onde a gente começa, de uma maneira mais efetiva, pegar os temas que pegam na casa, né? Então a gente traz temas em relação ao preconceito, em relação à violência, em relação à violência contra o idoso, violência sexual. Então eu já tenho trabalhado alguns temas que têm surtido alguns efeitos dentro da convivência com eles, né? Mas o que é interessante é que eles também estão começando a trazer a demanda de interesse deles. Simboliza Jesus, ele viene das almas pessoas. O orientador tem que ter um jogo de cintura, tem que ter um bom papo, tem que saber ouvir, tem que saber qual que é o problema. Entendeu? Tem que ouvir eles falarem, tem que deixar eles falarem. Tem alguns moradores que eles só querem desabafar, só querem falar e depois que eles acabaram de falar, às vezes eles nem lembram qual era mais o problema. Eles chegam aqui muito machucados, muito feridos, então eles estão o tempo inteiro na defensiva.
mas eu sei e tenho consciência plena do trabalho que eu realizo. E se eu não realizar ele com amor, se eu não realizar ele com afinco, se eu não realizar ele com um profissionalismo assim, que você tenha uma capacitação e que você tenha uma formação, mas que você tenha também o amor caminhando junto, você paralisa e você não consegue avançar, porque entra no embate. E o objetivo aqui com as oficinas não é você entrar no embate, é você resgatar, não é você curar do passado, porque ele chega com um histórico muito devastador, né? Mas você consegue fazer o mínimo. E esse mínimo você vai sentindo a diferença, sabe? Tá minimamente centrado e com foco para que essa pessoa esteja bem direcionada. E o tempo que ela passar aqui dentro também tem que ser um tempo que ela vá minimamente construir boas lembranças, né? Por isso que nós reestruturamos muita coisa daqui, os grupos de convivência, várias coisas aqui a gente reestruturou nesse sentido, para minimamente ser um espaço que acolhe, não só um espaço que dá refeição, comida e acabou, né? Tem que ter esse olhar da acolhida também. Nesse Natal eu queria pedir muita paz, muita harmonia para os meus amigos, a minha família. Agradecer por tudo que Ele me deu, que Ele me proporcionou, por poder estar aqui, podendo ajudar o próximo. É que houvesse mais igualdade no mundo. Para que a simplicidade de Deus inunde nossas vidas, inunde nosso coração, inunde nosso ser e o nosso agir. Nesse Natal, quero pedir a Deus união, paz e amor. Nós trabalhamos à luz do Estatuto do Idoso, né? Em especial no artigo 3º, nós temos que resgatar essa convivência, seja ela familiar, social ou comunitária. E nós estamos mais inseridos no comunitário, né? Paralelo a isso, a gente busca contato com família. Só que sabemos que nossos idosos que chegam aqui já chegam com um vínculo totalmente rompido. E é muito difícil conseguir garantir o retorno familiar ou o vínculo familiar. Eles chegam muito com uma dificuldade grande de relacionamento, né? Independente de qual seja e com quem seja, né? Ou familiar, ou amorosa. Às vezes veio de outro estado, chegou aqui, não consegue se estabilizar. Muitos também, principalmente as mulheres, é um caso de que o filho casou e ela não se dá bem com a nora, né? Mas na maioria dos casos é um problema financeiro, né? Não tem condições mais de pagar um aluguel, alguma coisa, porque ganha apenas aposentadoria ou um programa de renda aí também e não consegue manter a sua moradia porque tem muitos medicamentos para comprar, né? Nessa idade tem muito medicamento e não consegue financeiramente continuar com a sua vida sozinha, né? E ela precisa de algum auxílio. É um desafio. Por que é um desafio? Porque você está trabalhando o direito violado, que já é uma dificuldade própria de qualquer faixa etária. Segundo, é o idoso, que já tem suas capacidades reduzidas, sua relativa autonomia comprometida, ou doenças que atingem a idade como um todo. E um elemento que dificulta, que é a situação de rua. Vínculo familiar rompido. Isso, enfim, são N situações que, atrelado à vivência da pessoa, traz um desafio muito grande para a gente interpretar essa realidade e
ao mesmo tempo proporcionar um encaminhamento. Isso também são elementos que tornam mais desafiador o dia a dia nosso. Eu acho que justamente essas dificuldades que me motivam a querer ser melhor, a fazer um trabalho melhor, né, a fazer um trabalho diferenciado dos outros centros de acolhida, né, de não fazer com que essas pessoas sejam descartáveis, né? Então elas já sofreram tudo que tiveram que sofrer na sociedade, já tiveram todas as problemáticas familiares, financeiras, para elas estarem aqui. Né? Então eu não acho justo a gente ser mais um causador de algum sentimento ruim para essa pessoa, né? Então eu acredito muito nisso. Então por isso que é gratificante para mim, porque a gente tenta fazer o máximo que a gente pode, né? De todas as maneiras possíveis, né? Para que eles entendam que aqui é um espaço deles, que é um espaço compartilhado, que a gente pode falar de qualquer coisa, que a gente pode compartilhar, né? Do que a gente está sentindo, como que a gente está e que pode ser verdadeiro. Né, que a gente não precisa esconder o nosso sentimento, de dizer, não, para isso eu não posso falar, porque você é o gerente, porque eu não posso falar para aquele e tal. Não, minha porta sempre aberta, porque eles quiserem falar, para a hora que eles quiserem entrar, porque eles quiserem questionar, né? Então a gente sempre tem essa relação com os acolhidos também. Eu sou muito feliz, nesse sentido eu sou muito. Quem me conhece, quando eu estou falando da profissão, Hoje até atendi um grupo de estudantes do serviço social de primeiro semestre, entendeu? Ou seja, pude passar um pouco disso e o retorno que eu tive foi, nossa, você gosta mesmo, entendeu? Isso é gratificante mesmo. Cada vida que podemos tocar nessa visita à Morada Nova Luz percorreu um longo caminho até chegar aqui. Hoje, diante da realidade, dos desafios, mas também da providência, cada um consegue olhar para trás e entender que tudo foi uma grande dádiva. Fui muito feliz e faria tudo de novo, casaria com ele 800 mil vezes e teria milhões de anõezinhos, borboletas, campos, com sonhos. Que eu vivi bem, né? Se minha filha foi embora, ela foi procurar o dela, o que ela quis. Nunca me largou. Quando eu fui para lá, ela me levou para a Itália. A Espanha eu conheci a casa que meu pai nasceu, ela me levou. Comigo ela não sabe, ela no telefone ela fala, mãe, eu te agradeço todo dia de você ser minha mãe. Eu não posso me queixar, entende? Então eu não quero voltar para trás. Poderia voltar com ela, coisa. Mas se eu vivi bem, e se fosse pensar em voltar para trás e ficar mal? O meu sonho era minha filha ficar boa, mas não sei se ela fica. Não sei. E o que eu posso fazer? Eu penso vender a casa, poder comprar um kitnetzinho para mim. Mas como que eu vou ficar sozinha? Quem que eu vou pôr junto comigo? Ela também fala, mamãe, eu vou, a senhora vai ver, nós vamos ficar felizes, nós vamos ficar juntas. Ela morre de vontade, já faz anos, né, que a gente não se vê. Então é isso, viu? A vida é essa. As histórias que conhecemos aqui soam como uma espécie de nostalgia. A experiência de cada pessoa que convive nessa casa é como uma lição de quem viveu uma vida de lutas e que, de certa forma, abriu caminhos para nós. No próximo programa, conheceremos mais histórias como essas. Obrigado por nos acompanhar. Que Deus te abençoe e até o próximo programa Parte de Nós.